Lucas Martins, um homem cujo olhar era sempre frio e distante, dirigia seu carro de luxo pelas movimentadas ruas da cidade. Sua vida era um ciclo constante de reuniões, jantares luxuosos e contratos milionários. Ele tinha tudo que alguém poderia sonhar: mansões, carros esportivos, férias em lugares exóticos. No entanto, apesar de seu nome ser sinônimo de sucesso, ele carregava um vazio que a riqueza nunca poderia preencher. Naquela noite, como em tantas outras, Lucas se viu sozinho ao volante. Sua mente estava cheia de pensamentos que o assombravam. O silêncio dentro do veículo de luxo contrastava com o barulho e a vida lá fora nas ruas. Ele olhou pela janela, distraído, até que algo chamou sua atenção em um cruzamento movimentado. Sob o toldo de um prédio antigo, estava sentada uma jovem mulher, encolhida sob um cobertor esfarrapado, buscando refúgio do frio. Seu cabelo desgrenhado caía frouxamente sob os ombros, mas eram seus olhos que o prendiam, vazios, mas cheios de uma força que ele não conseguia compreender. Lucas parou o carro no sinal vermelho, olhando para ela por alguns segundos. Quem era ela? Como alguém tão jovem poderia estar em tal estado? O carro atrás dele buzinou, tirando do seu torpor, e ele acelerou, mas a imagem da mulher permaneceu com ele. Nos dias que se seguiram, ela assombrava seus pensamentos. Ela era um lembrete do que lhe faltava na vida: propósito. Sem entender completamente o porquê, Lucas se viu dirigindo pelo mesmo lugar alguns dias depois. Lá estava ela, exatamente no mesmo lugar, como se o tempo tivesse parado para ela. Dessa vez, ele não passou de carro. Estacionou a alguns metros de distância e se aproximou dela. A mulher percebeu sua aproximação, mas não reagiu. Ela permaneceu encolhida, observando com desconfiança. "Você está com fome?" Lucas perguntou, sem saber o que mais dizer. Os olhos dela se estreitaram enquanto ela olhava para ele, cautelosa, mas com um lampejo de esperança ainda persistindo. "Não preciso de caridade," ela respondeu com a voz rouca, provavelmente por falta de uso. Lucas se agachou ao nível dela. "Não é caridade, é só comida." Ela hesitou, mas seu estômago roncou alto o suficiente para ambos ouvirem. Sem outra palavra, Lucas entregou a ela um saco de pão e frutas que ele havia pegado em uma padaria próxima. Ela pegou sem agradecer, mas ele notou o leve tremor em suas mãos quando ela abriu o saco e começou a comer. Ela estava morrendo de fome, mas comeu devagar, cautelosamente, como se quisesse prolongar o momento, sempre mantendo um olho vigilante nele. "Meu nome é Lucas," ele disse, tentando quebrar o silêncio. Ela fez uma pausa, olhando para ele por um momento como se estivesse decidindo se responderia ou não. "Eva," ela finalmente disse, seu tom afiado, antes de retornar à sua comida. "Há quanto tempo você está aqui?" Lucas perguntou. Eva não respondeu imediatamente. Ela terminou sua mordida de pão, limpou a boca com as costas da mão e disse: "Muito longo." Lucas olhou ao redor, vendo a indiferença das pessoas que passavam correndo por ela, nem mesmo notando-a como se ela fosse parte da paisagem urbana. "Você tem algum lugar para ir?" Ele pressionou. "Não," ela respondeu firmemente, como se mais detalhes não fossem necessários. Para ela, a conversa já tinha ido longe demais. Lucas percebeu que não obteria mais respostas naquela noite. Ele se levantou, ajustando seu casaco. "Eu volto amanhã. Se precisar de alguma coisa," ele disse, olhando diretamente para ela. Mas Eva se virou, já desconectando de sua breve interação. Enquanto Lucas voltava para seu carro, uma pontada de desconforto o atingiu, como se estivesse deixando algo importante para trás. Mesmo quando ele retornou ao conforto de sua mansão naquela noite, a imagem de Eva permaneceu em sua mente. No dia seguinte, Lucas seguiu sua rotina. Reuniões com empresários importantes, discussões sobre novos investimentos, jantares extravagantes com pessoas que ele mal conhecia. Mas tudo parecia distante, como um eco, algo que ele fazia no piloto automático, não mais emocionalmente envolvido.
Não importava o quanto ele tentasse se concentrar no trabalho, a imagem de Eva permanecia com ele. Havia algo nela que o atraía. Você parece mais distraído do que o normal hoje, comentou Clinton, seu sócio, durante um jantar. Só estou pensando em algumas coisas, Lucas respondeu, sem vontade de conversar. É alguém? Não é? Clinton provocou com um sorriso. Não me diga que alguém finalmente chegou ao coração de Lucas Martins. Lucas deu um sorriso fraco, tentando ignorar o assunto. Mas a verdade era que nem ele entendia completamente o que estava sentindo. Naquela noite, Lucas retornou ao local onde havia conhecido Eva. Ele estava curioso, mas também motivado por algo mais. Quando chegou, ele a viu novamente sob o toldo, no mesmo local, com a mesma expressão cansada. Desta vez, ele trouxe mais do que apenas comida. Ele tinha roupas, cobertores e até algum dinheiro. Quando ele se aproximou, Eva o reconheceu imediatamente, mas seu rosto não mostrou nada além de uma leve surpresa. Lucas entregou a ela as roupas e cobertores. Para você, ele disse, esperando uma reação diferente da noite anterior. Eva olhou para os itens por um momento, então os pegou sem dizer uma palavra. Não houve gratidão, mas Lucas não esperava por isso. Ele sabia que para alguém na posição dela, confiança era uma moeda rara. Você não deveria estar fazendo isso, Eva murmurou, ainda olhando para as roupas. Fazendo o quê? Lucas perguntou, intrigado. Pensar que você pode mudar a vida de alguém com um pouco de caridade, ela disse, com a voz cheia de raiva e tristeza. Lucas não respondeu imediatamente. Ele sabia que ela estava certa, mas algo dentro dele o impediu de desistir. Ele não estava ali apenas por altruísmo. Havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia identificar. Os dias se passaram, e Lucas não resistiu em retornar àquele canto, sempre tentando aprender mais sobre Eva. Ela continuava relutante em aceitar qualquer ajuda, mas cada vez que se encontravam, ela parecia mais cansada, mais desgastada pela vida. Apesar disso, Eva era uma mulher de poucas palavras, sempre mantendo uma barreira entre ela e Lucas, recusando-se a deixá-lo entrar em seu mundo. Você continua voltando, Eva disse uma noite, com uma mistura de curiosidade e irritação na voz. Talvez porque eu ache que você merece mais do que isso, Lucas respondeu, gesticulando para as ruas ao redor deles. Eva soltou uma risada seca e sem humor. Todo mundo acha que sabe o que é melhor para os outros. Você acha que tem as respostas para a minha vida. Lucas olhou para ela pensativamente. Não acho que tenho as respostas, mas acho que posso tentar ajudar. Eva se virou, ajustando o cobertor ao redor dela com desdém. Pessoas como você não entendem. Você aparece, oferece algumas coisas e depois volta para sua vida perfeita. Mas eu fico aqui. Nada muda. As palavras dela atingiram Lucas com força. Ele sabia que havia alguma verdade nelas, mas não se intimidou. Havia algo em Eva que o desafiava, que o fazia querer continuar voltando. Ele não queria apenas oferecer ajuda passageira. Ele queria entendê-la. E isso fazia voltar, noite após noite. Numa tarde nublada, enquanto Eva observava os transeuntes, uma mulher bem vestida passou apressada e lançou um olhar desaprovador na direção de Eva. Essas pessoas na rua não têm vergonha, a mulher murmurou, ajustando sua bolsa de grife, sem saber que Lucas estava por perto. Sentindo uma onda de frustração, Lucas se aproximou da mulher. O que você disse? Ele perguntou, sua voz firme. A mulher gaguejou, surpresa. Eu não queria ofender, mas... Você sabe, essas pessoas vivendo de esmolas. Quem poderia respeitar alguém assim? Eva, embora visivelmente desconfortável, não demonstrou surpresa, como se estivesse acostumada a tais comentários. Lucas, no entanto, sentiu a raiva crescendo dentro dele. Respeito não é algo que você ganha com roupas ou status, Lucas disse friamente, silenciando a mulher. Ela o encarou, chocada, antes de se afastar rapidamente, resmungando baixinho.
Depois que a mulher desapareceu na multidão, Eva olhou para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de surpresa e algo mais que ela não havia mostrado antes. Você não precisava fazer isso, Eva disse, quebrando o silêncio. Eu sei, Lucas respondeu, balançando a cabeça. Mas eu queria. Eva não disse mais nada, mas algo mudou entre eles naquele momento. A barreira que antes parecia impenetrável começou a se dissolver, lenta, mas seguramente. Nos dias seguintes, Eva permitiu que Lucas se sentasse ao seu lado com mais frequência, e eles começaram a conversar. Suas conversas, inicialmente superficiais, se aprofundaram. Lucas descobriu que Eva era muito mais do que apenas uma mulher sem teto. Ela havia enfrentado dificuldades inimagináveis, mas, de alguma forma, ela permaneceu de pé, embora, no fundo, estivesse quebrada. Como você veio parar aqui? Lucas perguntou uma noite enquanto observavam as luzes da cidade piscarem à distância. Eva hesitou, olhando para o chão sujo sob seus pés. É uma longa história. Eu tenho tempo, Lucas disse gentilmente, sua voz cheia de curiosidade. Ela soltou um suspiro pesado, como se estivesse cansada de carregar o peso de sua própria história. Eu já tive uma vida normal, sabe, faculdade, um futuro promissor, como dizem. Mas uma coisa atrás da outra deu errado, e eu perdi tudo. Lucas olhou para ela, querendo saber mais, mas sentindo que Eva não estava pronta para se abrir completamente. Você acha que pode reconstruir sua vida? Ele perguntou. Ela encontrou o olhar dele com olhos vazios. Acho que já passei do ponto de reconstruir qualquer coisa. Lucas se recusou a aceitar essa resposta. Para ele, havia algo mais dentro de Eva, uma força oculta que nem ela conseguia ver. Ele não sabia exatamente o que e se você estiver errado. Ele disse Eva se Lucas não sabia como, mas a conexão entre eles estava crescendo, os dias viraram semanas, e as visitas de Lucas a Eva se tornaram parte de sua rotina. Ele trazia comida, às vezes roupas limpas, mas, mais do que tudo, ele trazia sua presença. Eva, que passou tanto tempo se sentindo invisível, começou a baixar a guarda perto dele. As conversas dele se tornaram mais íntimas numa noite chuvosa. Como tantas, ela hesitou, a pergunta pairando no ar úmido entre eles. Seus dedos distraidamente traçaram as bordas do cobertor esfarrapado ao redor dela. É difícil explicar, ela disse calmamente. Lucas não insistiu, sentindo quão frágil era esse momento. Mas depois de um longo silêncio, Eva suspirou pesadamente, como se o peso do seu passado estivesse pressionando seu peito, desesperada para escapar. Eu tinha uma vida normal uma vez. Eu tinha sonhos. Ela começou, sua voz baixa, mas firme. Eu estava estudando para me tornar uma enfermeira. Eu tinha um pequeno apartamento, amigos, um futuro. Mas então meus pais morreram em um acidente. Eu não tinha mais ninguém, nenhuma rede de segurança. As contas se acumularam. Eu perdi meu emprego. Eu tentei manter as coisas em ordem, mas tudo simplesmente. Lucas ouviu atentamente, seu coração doendo por ela. Acabei perdendo meu apartamento, ficando no sofá com amigos por um tempo. Mas você nunca pensou em pedir por ele? Eva balançou a cabeça. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Ajuda? De quem? As pessoas olham para você de forma diferente quando você está nas ruas. Elas não te veem mais como uma pessoa. Você é invisível. Pedindo por Lucas permaneceu quieto, absorvendo suas palavras. Ele não conseguia começar a entender as profundezas de "Você não é invisível para mim", ele disse gentilmente. "Você merece." Eva olhou para ele. Seu olhar, "Não estou tentando." Os próximos dias passaram com uma tensão silenciosa pairando entre eles. Eva ficou mais quieta. Então, uma tarde, Lucas chegou ao seu ponto de encontro habitual e o encontrou vazio. Eva tinha ido embora. O cobertor esfarrapado que sempre fora seu único, ele olhou ao redor procurando por algum sinal dela, mas não encontrou nada. Uma sensação de pânico começou a se instalar. "Com licença", disse Lucas, parando um homem que passava apressado. "Você viu uma mulher que costumava ficar aqui enrolada em um cobertor?"
O homem, sem nem parar para olhar diretamente para ele, resmungou: todo dia aparece uma nova amigo. Não sei de quem você está falando. Lucas suspirou, sentindo a frustração crescer. Passou as próximas horas andando pelas redondezas, perguntando a quem pudesse se lembrar dela. Mas ninguém parecia ter prestado atenção suficiente. A invisibilidade de Eva para o mundo ao redor era sufocante. Ela podia simplesmente desaparecer e ninguém notaria. Você a viu? Perguntou para um ambulante que olhava para ele de maneira curiosa. Não vejo essa moça há alguns dias. Acho que sumiu, mas é assim. Com gente de rua não é. Um dia estão aqui, no outro sei lá. O vendedor respondeu enquanto ajeitava seus produtos. Lucas não respondeu, apenas seguiu em frente, lutando contra a sensação de que estava perdendo Eva para sempre. Ele precisava encontrá-la, saber se ela estava bem. Continuou caminhando pelas ruas, parando em abrigos e perguntando aos que viviam nas ruas, mas ninguém tinha informações concretas. Foi então, quase desistindo, que viu um grupo de pessoas reunido em volta de uma praça. Uma ambulância estava estacionada nas proximidades. E ele correu até lá, temendo o pior. Quando se aproximou, seu coração afundou ao ver Eva deitada no chão, pálida e tremendo de febre. Ela estava cercada por paramédicos e sua aparência era assustadoramente frágil. O que aconteceu com ela? Perguntou Lucas, sem fôlego, aos paramédicos. Desidratação e provavelmente alguma infecção grave. Ela precisa de atendimento médico urgente, respondeu um dos profissionais, enquanto colocava Eva na maca. Lucas não pensou duas vezes. Ele pegou seu celular e ligou para o hospital mais próximo, garantindo que Eva fosse levada a um lugar com o melhor tratamento possível. Os paramédicos o olharam com desconfiança, acostumados a ver essas situações. Apenas passam por longe sem intervir, mas Lucas não era uma dessas pessoas. Dentro da ambulância, ao lado dela, Lucas segurou sua mão gelada. Eva, mesmo no estado debilitado, tentou falar, sua voz saindo fraca e arrastada. Por que você faz isso? Eva perguntou. Sua respiração pesada. Sabia o responder, era sua própria motivação. Talvez fosse um senso de justiça ou culpa por viver uma vida tão privilegiada. Talvez fosse algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia identificar. Porque eu me importo, disse ele sem hesitar, e percebeu que naquele momento essas palavras eram mais verdadeiras do que ele imaginava. Quando chegaram ao hospital, Eva foi levada para tratamento imediato. Lucas se recusou a sair do lado dela, ficando na sala de espera muito depois do horário de visita ter terminado. As horas se arrastaram enquanto ele esperava por notícias. Quando um médico finalmente se aproximou dele, ela está estável, disse o médico. Mas foi por pouco. Os dias se passaram, e Lucas permaneceu no hospital, sentado ao lado da cama de Eva, observando-a enquanto ela lentamente recuperava suas forças. Quando ela finalmente abriu os olhos, ainda fraca, mas por um momento, ela não falou, apenas observou. Eu sei. Lucas respondeu. Eva se virou seus olhos com o passar dos dias. Uma tarde, enquanto estavam sentados, Lucas olhou para ela. Preocupado, Eva respirou fundo, suas mãos tremendas ligeiramente. Estou grávida. As palavras pairavam no ar como um peso pesado. Lucas sentiu. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eva. Lucas se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Eva olhou para ele, surpresa. Ela esperava rejeição, da mesma forma que já havia sido rejeitada tantas vezes antes. Mas você não entende, Lucas. Minha vida é uma bagunça. Lucas interrompeu. Eva fechou os olhos, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma centelha de esperança. Uma parte dela ainda lutava contra a ideia de confiar completamente em Lucas, mas outra parte dela, talvez a parte que sempre acreditou que a vida poderia ser diferente, queria acreditar que ele falava sério. Enquanto Lucas estava sentado ali, segurando as mãos de Eva, ele sabia que sua vida tinha acabado de mudar de uma forma que ele não esperava. A jornada, que tinha começado com um único ato de gentileza, agora carregava mais peso do que ele jamais imaginou. Um bebê. O bebê deles. A gravidade de tudo isso se instalou, mas Lucas sentiu uma determinação calma tomar conta. Ele não estava com medo, ele estava pronto. Pronto para ficar ao lado de Eva, pronto para enfrentar o mundo com ela e pronto para abraçar este novo capítulo em sua vida.
Mas Lucas conhecia a estrada. A notícia da gravidez de Eva logo chegou aos ouvidos dos mais próximos de Lucas, e não demorou muito para que a fofoca se espalhasse. Nos círculos em que Lucas se movia, naquele fim de semana, Lucas foi convidado para um importante jantar de negócios, o tipo de evento que ele nunca teria perdido. Mas quando ele entrou no luxuoso salão de baile, ele pôde sentir todos os olhares sobre ele. O ar estava pesado com julgamento. Você ouviu? Lucas engravidou uma mulher da rua. Você acredita? Alguém murmurou. Clinton, seu parceiro de negócios, não perdeu tempo em fazer uma provocação. Então, Lucas, Clinton disse com um sorriso malicioso, ouvi dizer que você trocou de modelos. E Lucas fixou Clinton com um olhar duro, sua expressão fria e nada divertida. Isso não é da sua conta, Clinton. Eu sugiro que você continue falando sobre trabalho. Mas Clinton não estava pronto para abandonar o assunto. Vamos, relaxa, estamos apenas curiosos. Ninguém esperava isso de você. O empresário sem coração finalmente deixando alguém chegar até ele. Clinton riu, tomando outro gole de seu vinho. Claramente gostando. Lucas, sentindo o calor do constrangimento. As luzes da cidade brilhavam abaixo enquanto Lucas estava no terraço, respirando profundamente para acalmar seus pensamentos acelerados. Tudo parecia surreal. Apenas alguns meses atrás, ele estava no topo do mundo, sua vida controlada e perfeitamente administrada. Agora, tudo era diferente, caótico. Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, ele ouviu passos atrás dele. Clinton o seguiu para fora, ainda com aquele sorriso presunçoso estampado no rosto. Lucas, sério, eu sei que você acha que está fazendo a coisa certa, mas isso vai destruir sua reputação. Você está em todas as manchetes, e não pelos motivos certos. Você está arriscando tudo por essa mulher. Lucas se virou para encarar Clinton, sua expressão mais fria do que nunca. Não é sobre reputação, Clinton. E se minha reputação significa virar as costas para pessoas com quem me importo, então estou bem em perdê-la. Talvez seja você quem não entenda. Clinton levantou uma sobrancelha, divertido, mas não impressionado. Cuidado, Lucas. O mundo dos negócios não é tão indulgente quanto você pensa. Você está nadando contra a maré, e todos estão esperando você afundar. Você não pode bancar o herói e esperar que tudo termine feliz para sempre. Lucas não se incomodou em responder. Ele virou as costas para Clinton e olhou para a cidade, o peso de suas decisões pressionando-o. Ele sabia das consequências. Ele sabia que o mundo em que vivia não aceitaria o que ele estava fazendo. Mas ele não se importava. Ele estava pronto para enfrentar, não importava o custo. Ao retornar ao salão de baile, ele ainda podia sentir os olhos nele, mas ele manteve a cabeça erguida. Ele sabia o que importava agora, e não era a aprovação dessas pessoas. Era Eva, era o futuro delas. Na manhã seguinte, como esperado, os tabloides foram salpicados com manchetes cruéis. Milionário perde a cabeça. Quem é a mulher por trás da queda de Lucas Martins? A imprensa foi implacável, com artigos especulando que Eva estava simplesmente usando Lucas por seu dinheiro, enquanto outros previam que sua carreira desmoronaria sob o peso do escrutínio público. As manchetes eram tão brutais quanto sensacionalistas. Lucas leu os artigos, mas não deixou que eles o afetassem. Sua decisão havia sido tomada, e nada poderia abalar sua determinação. Ele passou o resto do dia no hospital, visitando Eva. Os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação. E embora ela ainda estivesse fraca, ela estava melhorando constantemente. Enquanto Lucas se sentava ao lado da cama, Eva olhou para ele, sua voz mais baixa do que o normal. Eu tenho ouvido coisas sobre você, sobre nós, ela disse, seu tom cheio de preocupação. Eles estão falando sobre você, seu negócio, sua reputação. Você pode perder tudo, Lucas. Eu não me importo com nada disso, Lucas respondeu, gentilmente pegando a mão dela. Nada disso importa se eu não estiver fazendo o que sei que é certo. E estar aqui,
com você, fazendo isso. É o que eu sei que preciso fazer. Eva desviou o olhar, suas emoções claramente pesando sobre ela. Eu nunca quis arruinar sua vida, Lucas. Você ainda pode ir embora. Sabia. Eu entenderia. Lucas apertou a mão dela com mais força, sua voz firme, mas cheia de calor. Isso é, lágrimas brotaram em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo. Eva, as semanas seguintes foram difíceis. Lucas enfrentou mais pressão de seus parceiros de negócios, de investidores e da mídia, todos os quais questionaram suas decisões. Sentado na sala de reuniões, cercado pelas pessoas que um dia o admiraram, Lucas enfrentou seus olhares de desaprovação. Lucas, precisamos falar sobre os desenvolvimentos recentes em sua vida pessoal. Um dos membros seniores do conselho começou, sua voz cheia de condescendência mal disfarçada. Esta situação está causando preocupação entre nossos investidores. Precisamos ter certeza de que suas escolhas não afetarão a empresa. Lucas recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Minha vida pessoal não tem nada a ver com minha capacidade de tocar este negócio, ele disse, sua voz calma, mas autoritária. Outro membro do conselho entrou na conversa, tentando adotar uma abordagem mais diplomática. Entendemos isso, Lucas, mas o público vê você e a empresa como uma entidade. Se sua reputação sofre, a reputação da empresa sofre. Precisamos minimizar o risco. Lucas balançou a cabeça, ficando frustrado. Então o que você está dizendo é que minha vida agora é uma responsabilidade. O primeiro membro do conselho não hesitou. Exatamente. Você está perdendo o controle, Lucas. E se não conseguir colocar seus assuntos pessoais em ordem, teremos que considerar como isso impacta nosso futuro. Lucas se levantou, sua voz firme, mas cheia de convicção. Estou fazendo o que acredito ser certo. Se isso é um problema para esta empresa, então estou disposto a lidar com as consequências. Mas minha vida, minha família, não será ditada por este conselho ou por qualquer outra pessoa. Sem esperar por uma resposta, Lucas saiu da reunião, seus passos ecoando nos corredores frios de mármore. Ele sabia que haveria consequências, mas não se importava. Mais tarde naquele dia, Lucas, como vão as coisas lá fora? Eva perguntou baixinho, sua voz cheia de curiosidade e medo. Lucas suspirou, sentando-se ao lado dela. Não é fácil, mas eu sabia que não seria. Eva finalmente se virou para encará-lo, seus olhos tristes, mas resolutos. Se você quiser ir embora, Lucas, não vou ficar bravo com você. Sei o quanto você está arriscando. Lucas gentilmente pegou a mão dela na sua voz suave, mas firme. Eu não vou a lugar nenhum. Eu te disse, eu estou aqui, por você e pelo nosso bebê. Os olhos de Eva se encheram de lágrimas, mas, dessa vez, eram lágrimas de alívio. Por tanto tempo, ela carregou o peso do seu passado, das suas lutas, do medo de que não valia a pena salvá-la. Mas Lucas lhe mostrou que ela estava errada, que ela valia tudo. E enquanto estavam sentados ali juntos, enfrentando o mundo e todos os seus desafios, eles sabiam que, o que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Meses se passaram, e a vida de Lucas e Eva se tornou um ato de equilíbrio entre se preparar para o bebê e navegar na tempestade do escrutínio público. Embora Eva já estivesse fora do hospital e morando com Lucas em sua casa luxuosa, ela lutava para se adaptar a essa nova vida. As paredes da mansão pareciam estranhas, frias e muito distantes da dura realidade que ela conhecera nas ruas. Lucas, sempre solidário, fez o melhor que pôde para ajudar uma noite, enquanto Eva estava sentada na grande e opulenta sala de estar, com as mãos apoiadas na barriga crescente. Ela olhou pela janela para o jardim extenso além. O mundo dentro da mansão de Lucas era um mundo de privilégios, um mundo que parecia distante e quase. Lucas entrou na sala silenciosamente e sentou-se ao lado dela. Ele podia sentir o peso dos pensamentos dela. 1 centavo pelos seus pensamentos,
Ele perguntou a gente e Eva deu a ele um sorriso fraco, mas a tristeza em seus olhos era inegável. Às vezes, eu me pergunto como acabei aqui, ela disse suavemente. Ainda parece irreal. Ele Lucas franziu a testa, preocupado. Esta é sua vida agora, Eva. Nossa vida. Você pertence aqui. Ela olhou para baixo. Seus dedos distraidamente traçando o Lucas, estendeu a mão e pegou a dela, apertando-a gentilmente. Você não é mais aquela garota. Você lutou tanto. E vejo quão longe você chegou. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Não deixe ninguém fazer você se sentir como Eva sentiu, mas no fundo, as inseguranças ainda a atormentavam. Ela nunca tinha feito parte desse tipo de vida. Os jantares chiques, os meses que antecederam o nascimento do bebê foram cheios de preparação, mas a tensão do mundo exterior nunca desapareceu. O frenesi da mídia em torno de Lucas e Eva Lucas envolveu seus braços em volta dela, puxando-a para perto. Eva, apesar das garantias de Lucas, os medos de Eva persistiam. Ela então, numa noite tempestuosa, aconteceu. Eva acordou no meio da noite com uma dor aguda e intensa. Ofegante, ela agarrou o estômago e Lucas, tem algo errado. Ela sussurrou, sua voz cheia de pânico. Lucas imediatamente pulou da cama. Seu coração em poucos minutos. Eles estavam no carro, acelerando pelas ruas encharcadas de chuva enquanto as contrações de Eva aumentavam. Quando chegaram ao hospital, horas se passaram, cada uma parecendo uma eternidade. Os rostos dos médicos estavam tensos, e Lucas podia ver a preocupação em seus olhos. O bebê está chegando antes do tempo, explicou um dos médicos. Há risco de complicações. Lucas sentiu o mundo inclinar-se em seu eixo quando a realidade da situação o atingiu. Ele não podia perdê-los, nem Eva, nem o bebê. Como à noite, então, finalmente, o bebê nasceu. Um choro fraco e frágil encheu a sala quando seu filho veio ao mundo. O coração de Lucas se encheu com uma mistura de alegria e alívio avassalador ao ver a pequena e preciosa vida que eles trouxeram ao mundo. Os médicos rapidamente pegaram o bebê, colocando-o em uma incubadora devido ao seu nascimento prematuro. Ele é pequeno, disse uma das enfermeiras gentilmente, com a voz baixa. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para o bebê, seu coração doendo de dor. Eva, exausta, Lucas sorriu. Eva assentiu. Nos dias seguintes, o mundo deles girou em torno da unidade neonatal, onde o bebê Lucas era cuidado, mas o mundo exterior continuou sua intrusão implacável. Os tabloides tinham um novo ângulo. Bebê prematuro de milionária e ex-mulher sem teto, ele sobreviverá. As manchetes eram cruéis. O especulavam uma tarde, enquanto Lucas estava parado na unidade neonatal, perdido em pensamentos. Clinton apareceu no hospital. Ele não tinha visto Lucas, sabe? Lucas, Clinton disse, cruzando os braços enquanto olhava para o pequeno bebê na incubadora. As pessoas ainda estão falando. Elas acham que essa coisa toda é temporária, que eventualmente você vai acordar e perceber a bagunça que fez da sua vida. Lucas virou-se para encará-lo, sua paciência esgotada. É por isso que você está aqui, Clinton? Para me lembrar, Clinton deu de ombros, sua voz carregando um toque de sarcasmo. Só estou cuidando de você. Isso não é o que as pessoas esperavam de você. Você está arriscando tudo. Seu negócio, sua reputação, seu futuro. Por quê? Uma mulher da rua, o maxilar de Lucas se apertou. Ele já tinha ouvido o suficiente. O que estou arriscando é minha escolha. Minha responsabilidade é com minha família, meu filho. Se você não consegue entender, Clinton levantou uma sobrancelha, um sorriso cínico puxando o canto da boca. Espero que você saiba o que está fazendo, Lucas. Porque agora, parece que você é quem está afundando. E todo mundo está apenas esperando por isso. Sem dizer mais nada, Clinton se virou e foi embora. Deixando Lucas sozinho na frente, o mundo estava contra eles, mas Lucas não se importava. Ele tinha feito sua escolha. E nada, nem a mídia, nem seus antigos amigos, nem mesmo o julgamento e assim, dia após dia, Lucas permaneceu ao lado deles,
zelando por sua família, determinado a lutar por eles, não importa o que acontecesse. Com o passar das semanas, o bebê Lucas foi ficando mais forte, provando ser um lutador, assim como seus pais. Eva, nos momentos tranquilos de sua nova vida, longe dos olhares curiosos do mundo, eles encontraram paz. Cercados pela calma de seu lar, longe dos sussurros críticos da sociedade, Lucas, Eva e seu bebê conseguiram respirar novamente. O que começou como uma chance Lucas, que antes era consumido por sua riqueza e status, agora encontrava sua maior alegria nos pequenos momentos com sua família. Ele não se importava mais com as opiniões daqueles que antes o admiravam ou zombavam dele. As opiniões do mundo desapareceram em segundo plano quando ele percebeu que a verdadeira felicidade vinha da família que ele tinha. Eva também começou a encontrar força em sua nova vida. Embora as cicatrizes de seu passado nunca desaparecessem completamente, ela começou a acreditar no futuro. Um futuro em que ela não era mais a mulher que o mundo descartava e esquecia. Em vez disso, ela era uma mãe, uma parceira e, mais importante, alguém que havia sobrevivido. O amor que ela compartilhava com Lucas e a promessa de uma vida melhor para seu filho, mas a jornada deles não havia acabado. Os desafios que eles enfrentaram até agora eram apenas o começo. A saúde do bebê Lucas, embora melhorando, permaneceu no entanto, o caminho à frente permaneceu. Incerto. Como novos pais, Lucas e Eva enfrentariam mais provações, tanto pessoais quanto públicas. O amor deles havia se fortalecido, mas o mundo continuaria a testá-los. A atenção da mídia sobre as decisões comerciais de Lucas e sua vida pessoal nunca desapareceu de verdade, e sussurros de dúvida sobre seu relacionamento não convencional ainda permaneciam em segundo plano. Mas Lucas e Eva já haviam provado uma coisa para si mesmos e para o mundo: amor, confiança e resiliência poderiam vencer até mesmo as probabilidades mais impossíveis. Juntos, eles construíram uma raiz de vida. Conforme os meses passavam, o pequeno Lucas se fortalecia, desafiando todas as probabilidades. Os médicos ficaram maravilhados com sua resiliência, chamando-o de bebê milagre, enquanto ele superava as complicações do nascimento prematuro. Logo, ele não precisava mais das máquinas e da vigilância constante. Sua saúde floresceu e, a cada dia que passava, ele se tornou um símbolo de esperança e força, não só para Lucas e Eva, mas para todos que acompanharam sua jornada. Os medos de Eva de não pertencer começaram a desaparecer à medida que ela abraçava seu papel como mãe. Ela encontrou alegria em cada pequeno marco, desde o primeiro sorriso do pequeno Lucas até seus primeiros passos. O amor entre ela e Lucas só crescia à medida que assistiam o filho crescer, saudável e feliz. Sua pequena família não apenas sobreviveu à tempestade, mas floresceu de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Lucas Júnior começou a mostrar sinais de inteligência extraordinária. Aos 3 anos, ele já resolvia quebra-cabeças destinados a crianças muito mais velhas e demonstrava um entendimento avançado de números e linguagem. Seus professores ficaram surpresos, e logo a notícia de sua genialidade começou a se espalhar. A mídia, que antes ridicularizava o casal e tratava sua história como um escândalo, agora os retratava sob uma nova luz. Os repórteres que zombavam de Eva por seu passado foram forçados a engolir suas palavras. As manchetes cruéis sobre ela ser uma aproveitadora ou indigna desapareceram conforme o mundo começava a enxergar Lucas Júnior como um prodígio. Uma criança destinada à grandeza, nascida de um amor que triunfou sobre todos os obstáculos. Aqueles que duvidaram das decisões de Lucas, que riram dele por se apaixonar por uma mulher das ruas, agora percebiam seu erro. Eles assistiam ao casal, que antes era alvo de fofocas e julgamentos, se tornar um símbolo de sucesso, amor e resiliência. Lucas e Eva não apenas construíram uma família forte e amorosa, eles mostraram ao mundo que o verdadeiro valor não é medido pelo passado ou pela riqueza, mas pela força de caráter e pelo poder do amor. Até Clinton, o ex-sócio de Lucas e um de seus críticos mais ferozes, se aproximou de Lucas um dia em um evento da indústria.
Sua habitual arrogância havia sumido, substituída por um senso de vergonha. Lucas começou, limpando a garganta de forma constrangida. Eu estava errado sobre você. Sobre tudo. Eu ri de você. Fiz piadas e duvidei das suas escolhas. Mas vendo o que você construiu, vendo seu filho e a família que vocês criaram, eu entendo agora. Me desculpe. Lucas, de pé ao lado de Eva, sorriu levemente, mas não precisou dizer muito. A prova de seu sucesso, sua felicidade, era evidente para todos. As pessoas que os julgaram tão duramente agora eram obrigadas a enfrentar seus próprios preconceitos superficiais. No fim, Lucas e Eva não apenas sobreviveram às críticas, eles prosperaram de uma forma que fez até os críticos mais severos se arrependerem de suas palavras. Seu filho, Lucas Jr., continuou a brilhar, tornando-se um dos mais jovens de sua geração a receber prêmios e reconhecimento por seus talentos. O mundo assistia maravilhado ao menino, que nasceu em meio a um furacão de atenção da mídia, se elevar acima de tudo, provando que nada poderia deter uma família construída com amor, resiliência e fé mútua. Agora, enquanto Lucas, Eva e seu filho vivem tranquilamente, eles refletem sobre sua jornada com gratidão. O que começou como uma história de amor improvável floresceu em algo extraordinário. Eles superaram as adversidades, provaram que seus críticos estavam errados e construíram uma vida cheia de alegria e propósito. Para todos que duvidaram deles, que os julgaram sem entender sua força, restou apenas uma resposta: arrependimento. Arrependimento por subestimarem o poder do amor e da família. Arrependimento por não enxergarem a beleza de um laço forjado pela adversidade e pela fé. Mas, para Lucas e Eva, não havia amargura, apenas a certeza de que escreveram sua própria história, desafiando as expectativas e mostrando ao mundo como o verdadeiro amor se parece. Se você se emocionou com essa história incrível de amor, resiliência e triunfo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Há muito mais por vir enquanto exploramos o próximo capítulo da jornada de Lucas, Eva e de seu filho extraordinário. No nosso próximo vídeo, vamos nos aprofundar nos desafios que eles enfrentarão como pais e no impacto poderoso que o talento de Lucas Jr. terá no mundo ao seu redor. Confie em mim, você não vai querer perder. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo episódio.